Boa noite, gente. Vamos começando a aula de economia sobre teoria dos custos de produção. Hoje, 28/4. A aula de teoria dos custos de produção, ela é um complemento, um segundo complemento da teoria da firma. A teoria da firma, ela tem como objetivo principal a maximização do lucro, mostrar o que é o lucro, toda a condição de determinação dos custos de produção. Aí, lucro, na verdade, é a diferença entre receita, que é o faturamento menos os custos. Na aula anterior, a gente viu como é que se procede a produção, né? Então, é o lado da produção. E agora a gente vai no lado dos custos de produção. Então, a gente tem que entender que eles são agregados. O que a gente vai entender no decorrer da aula? Que a produção cresce e tem custos de produção envolvidos com isso. A busca, então, por parte da firma é sempre buscar a eficiência técnica, que a gente viu na aula passada, e eficiência econômica, que são técnica, de que forma eu não altero os insumos e reduzo o custo. E econômica, o que fazer com o mesmo espaço, mesmos insumos, aumentar ainda mais a minha capacidade de produção. Então, a gente vai começando dentro dessa teoria. A gente primeiro tem que entender alguns conceitos. Eu não trouxe os conceitos aqui porque estão na outra aula. Custo é todo gasto que tem retorno. E esse custo é dividido basicamente em dois. Existem dois tipos de custo: o custo fixo e o custo variável. A gente vai discutir muito eles dois, porque a soma dos custos do custo fixo e o custo variável vai dar o custo total. Custo total de um bem é a soma do custo fixo e do custo variável. O que é um custo fixo? É aquele custo que independe de quanto você vai produzir, quanto você vai vender, o preço, o custo, o valor do custo é o mesmo. Então, você abre uma loja e não vende nada, você tem custos, você vai ter que pagar salário, você vai ter que pagar energia, você vai ter que pagar vários custos fixos. E os custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles custos que eles vão alterar na medida que você vai produzindo ou vendendo. Então, se você vende seu estoque, você compra mais estoque. Essa compra de estoque, esse gasto é um custo. Esse custo tem retorno porque tem a ver com a produção. Nós iremos ver nessa aula um pouco de custo curto prazo e custo de longo prazo. Vamos falar sobre economia de escala e economia de escopo. E nós não vamos ver esse terceiro ponto hoje. Primeiro, a gente tem que entender, quando eu expliquei custo fixo e custo variável, existem mais dois tipos de custo, que é o custo médio, que é a média de custo, que você pega o custo total e divide pela quantidade de um insumo qualquer, que aí é possível você perceber da decisão do empresário quando ele resolve contratar mais alguém, quando ele resolve expandir, quando ele expandir o seu negócio, quando ele resolve aumentar o que vai produzir, o que vai vender, um novo mix, um novo produto. Essa custo, que é a média daquele insumo, se eu quiser saber qual é a média, qual é o custo médio, usando como referência a mão de obra, eu vou pegar a produção total e dividir pela quantidade de funcionários que eu tenho hoje. E perceber que se ele, para valer a pena a contratação de um novo funcionário, só vai valer a pena se esse novo funcionário tiver pelo menos o mesmo custo dos demais. O custo marginal qual é o custo a mais neste funcionário. Ou seja, por um lado, o custo médio vai mostrar a média dos custos e quanto ele vai custar, e o custo marginal quanto é que esse funcionário a mais vai custar para mim. Eu estou dando um exemplo de mão de obra. Posso dar exemplo de... eu dei um exemplo interessante na outra turma sobre produção de máscara. Eu dei um exemplo muito interessante sobre produção de máscara. Vamos imaginar o seguinte:
você vai produzir. Você tem 2 funcionários, 2 costureiras, e elas produzem juntas 500 máscaras semanais. Por semana, 500 máscaras. Então, a média vai ser 250 máscaras, em média, cada uma costureira produz 250 máscaras. Isso é uma média. Porque pode acontecer de uma produzir 200 e outra produzir 300, independe. O que acontece? Eu tenho um custo de produção, não a relação de produção. Então, quanto é meu custo? Eu vou, para manter ela, eu vou pagar o salário, vou pagar a produção, vou pagar energia, aí eu vou pegar só o custo do salário. Então, eu vou pagar um salário a ela. Então, eu vou pagar, o meu custo de salário é um salário mínimo para cada uma. Então, custo de produção, essas 500 máscaras, elas pagariam semanalmente o valor de um salário mínimo semanal. Se você pegar o salário dividido por 4, você vai ver o custo de um salário mínimo na semana. E aí, ou seja, as 500 máscaras, isso fazendo uma conta de padaria, essas 500 máscaras semanais, elas conseguem pagar os 2 funcionários. A nova funcionária que eu vou contratar, ela tem, primeiro, que produzir no mínimo 250 máscaras também. Também 250 máscaras. Por quê? Eu vou perceber que eu vou pagar o mesmo salário, então 250 máscaras é a média necessária, possível necessária, para eu pagar um salário semanal para essa pessoa. O custo marginal, por sua vez, ela mostra o seguinte: o quanto esse novo funcionário trouxe de incremento, de acréscimo na minha produção. Vou dar um exemplo aqui: 2 funcionárias, 500 máscaras semanal. 3, 800 ao invés de 750. Então, essas 300 máscaras a mais é um custo a mais, custo marginal. É um produto marginal. O custo marginal é, para eu produzir essas 50 máscaras a mais, essas 300 máscaras a mais, eu tive um custo, mas valeu a pena esse custo que eu obtive em relação ao que eu vou ter de retorno, ou seja, das vendas. Essa é a avaliação. Então, custo médio e custo marginal, a relação é exatamente essa. O custo médio mostra a média do custo que eu tenho e da relação à produção, e a marginal é aquele custo que eu tenho a mais em relação a isso. Mas qual é a relação que existe na questão dos prazos? A gente vai perceber nesse material que, quando a gente fala de custo fixo, o custo fixo só existe no curto prazo. Eu só vou contar com ele nos prazos diários, semanal, mensal. Porque no longo prazo, o custo fixo ele deixa de existir, ele é diluído na produção. Então, assim, quando você ouvir falar aqui, custo fixo, ele só é calculado no curto prazo. No longo prazo, não existe custo fixo, só existe custo variável. Porque ele é agregado, ele é somado, e a gente vai ver mais na frente. Então, a relação entre produção e custo pode ser exemplificada com o caso de rendimentos crescentes e decrescentes de escala que a gente viu na aula passada. O que quer dizer isso? Quando a gente pegar a produção e você aumenta um funcionário, ele vai produzir tantas máscaras. Então, o custo adicional de você produzir mais 250 máscaras é o custo médio, é o custo total, aliás. Então, a relação que existe, então, tem rendimentos crescentes. A produção cresce, o custo cresce, até você estabilizar a produção e o custo começar a cair. Esse custo fixo ele é encerrado. O custo variável ele vai crescer na medida que a produção aumenta. Ou seja, ele é anulado. Ele cresce igual. Então, ele cresce a taxas crescentes, estabiliza com taxas constantes e decresce com taxas decrescentes. Então, o que vem ser rendimentos crescentes e custos. O que quer dizer que, quando eu falar da questão dos rendimentos, quando você tem um acréscimo na produção, de um grau, de um percentual, por exemplo, os custos eles vão aumentar na mesma proporção. Se eles aumentarem na mesma proporção, você tem custos crescentes. Custos decrescentes na medida que você vai aumentando a produção, você tem custos decrescentes. Vamos ler o texto. Na presença de rendimentos crescentes, o nível de produção aumenta em relação ao insumo. Um dos insumos, por exemplo, se você vai aumentar só matéria-prima,
Desculpe, só mão de obra. Logo, o custo variável dele e o custo total, eles vão cair na medida porque você estabilizou seu crescimento. Ou seja, mais do que compensou esse crescimento na produção, ele vai cobrir os custos. E aí, o que você pode dizer? Ele meio que achata a curva de custo. Custo variável, para vocês lembrarem, ele tem a ver com a produção. Quanto mais se produz, mais tem custo. Mas chega um momento que o custo, que a produção, ela estabiliza. Então, vou produzir agora 1.000 máscaras por semana e meu custo vai ser sempre o mesmo. Ou seja, eu não vou ter adicional de custo. No final, o custo total e a produção total, ela vai ser zerada no lado. Mas, por outro lado, tem a questão dos rendimentos decrescentes. Quando esse custo é tão grande, a produção aumenta, mas você tem custos adicionais e faz com que não vale a pena a produção. Que é aquela decisão lá atrás de que se o preço do produto cair muito, o custo de produção não cobriu. Se não cobriu, ele fica desinteressado. Por quê? O empresário ele tenta não entrar nos rendimentos decrescentes. Na presença de rendimentos decrescentes, o nível de produção diminui em relação ao insumo. Então, observe que você está crescendo a produção e o custo está aumentando. Por algum motivo, você não tem uma produção eficiente. E aí você tem, eu vou mostrar isso mais na frente, que é um gráfico. Esqueçam muito essa tabela de número, pensem mais o que eu vou explicar aqui. Aqui, por exemplo, você tem uma situação em que você vai produzir a quantidade de produtos aqui. Ó. Você tem produto. 0 produto, 1 produto, 2, 3, um exemplo apenas. Para produzir um produto, você tem custo fixo e custo variável. Como eu disse a vocês, o custo fixo ele não tem nada a ver com a produção. Então, mesmo não produzindo nada, eu tenho custo fixo. Logo, o custo total, que é a soma do fixo e variável, vai ter 50. Entendeu, gente? O custo fixo, o custo total é a soma do fixo e variável. Se eu não produzir nada, eu não vendi nada, mesmo assim eu vou ter custo. Se você observar, todos os custos ao longo do período, eles são fixos e os valores são fixos. Logo, independente se eu produzir 0 ou 11, eu vou pagar os mesmos R$50. Já o custo variável, ele vai variar de acordo com a produção. Olha só. Aqui, com um produto, eu tive 100 de custo total. Por quê? Foi 50 de fixo, com mais 50 de variável. Para produzir 2, o custo, ao invés de ser 100, ele foi 24, 28 a mais. Foi menos do que 50. Então, houve o cresceu, mas cresceu proporcionalmente. Então, observe que o custo variável ele cresce à medida que cresce o custo. Se você ver a média, se você pegar a média, custo médio, ele vai, é só você dividir o que foi produção total pela quantidade de produtos. Para produzir o custo total, o custo médio foi 1. Para produzir 2, deveria ser 50, mas foi 64, ou seja, o custo foi maior. Para produzir 3, ele foi menos do que o custo médio. E aí ele vai diminuindo o custo médio até ele zerar. Então, o custo médio ele vai zerar até na medida que você vai aumentando a produção. Esse custo médio ele vai zerar, porque ele vai ficar, vai ser relacionado à quantidade de produção. Vamos lá. Olha aqui, a curva de custo variável, ele vai crescer de acordo com a produção. Se eu mostrasse para você uma curva de produção, a curva de produção ela funciona quase da mesma forma. Já o custo fixo, ele é constante. Essa é a primeira observação para dar a vocês. Então, custo fixo, ele é constante, custo variável, ele é crescente. Ele é crescente, enquanto é eficiente, ele vai decrescer na medida que a produção ela vai estabilizar em alto nível. O custo total ele vai ser a mesma medida. Se você olhar daqui, você pegar qualquer número aleatório, você vê a distância daqui para aqui, é a distância daqui para aqui. Em tese seria isso. Então, o custo total é o custo variável mais o custo fixo. Essa é uma curva que eu não vou explicar a vocês, porque só vale a pena dizer a vocês que existe a média, o marginal e o custo médio. Não interessa, eu vou até tirar essa parte para vocês não
Eu não vou cobrar nada de gráfico, como eu disse a vocês já. Vou mostrar só a inclinação. O que importa agora vai ser para mim, vai ser explicar isso aqui a partir de agora. As curvas de custo, esquece os valores, mas o conceito que é mais importante. Economias e deseconomia de escala. Agora, vocês vão perceber a ideia da palavra, a etimologia da palavra economia. Economia significa economizar, deseconomia significa gastar. Analise sobre esse aspecto. Se eu estou falando de economia, eu estou economizando e ganhando bem. Deseconomia, eu estou gastando mais do que eu deveria. Então, entenda assim, economia de escala significa, é uma escala, então tem um crescimento ou estabilidade, ou seja, é uma régua. Ela pode estar plana, ela pode estar subindo, pode estar descendo. Escala significa uma sequência numérica gráfica. Se eu tenho economias de escala, eu tenho economias, então eu tenho gastando menos constantemente. Deseconomias, eu estou aumentando isso. O que quer dizer? Eu estou tendo ganho aqui e aqui eu estou tendo perda. Vamos entender. Economias de escala. O que significa economia de escala? O aumento da produção é maior do que o aumento dos insumos. O que significa? Eu consegui aumentar mais ainda a minha produção porque eu aumentei um insumo. Vou pegar vou pegar um outro exemplo. Vou pegar um terreno de 1 hectare e estou plantando arroz. E aí, a produção total de arroz foi tantas sacas. Vamos botar lá, 1.000 sacas de arroz naquele 1 hectare de terra. Eu usei todos os insumos, matéria-prima, que foi a semente, adubo, usei mão de obra, usei um arador movido a gasolina, então eu gastei gasolina. Eu tenho vários insumos de produção. Vamos escolher um. Vamos escolher a quantidade de semente. Não a quantidade de uso da máquina. Tem um custo para usar a máquina. Então eu vou usar o insumo, aumentar o insumo, o uso da máquina. Eu pego o mesmo terreno, mantenho tudo constante. Diminua o espaço entre entre as covas, entre a plantação, e eu consigo fazer mais linhas de plantio. Quando eu planto mais, eu tenho o mesmo espaço, mas eu gastei mais em alguma coisa. Eu gastei mais em máquinas. Eu usei a máquina mais tempo. Esse a mais que eu usei é um custo. Só que é o seguinte, eu tenho que ver o resultado da produção. Se o que eu produzi compensou aquele custo, você tem uma economia de escala. Aumentou no mesmo percentual, ou aumentou mais do que o percentual. Então eu gastei 10% a mais no meu custo, mas eu tive 20% de ganho. Então eu tenho uma economia de escala ascendente, crescente. Eu aumentei 10% no meu custo, meu insumo, meu custo, e tive um ganho de produção de 10%. Essa economia de escala foi constante. Se eu gastei 10% do meu custo com algum insumo e eu produzi 2% ou 9%, ela foi menor do que a minha produção. Então eu tenho uma economia decrescente de escala, ou seja, eu tenho uma deseconomia. Então, observem aqui, economia de escala é uma variação percentual, como eu disse. Essa é um percentual. Eu tenho um incremento, eu vou dar um exemplo, vocês vão abrir escritório de advocacia, e aí tem gente que já começa a abrir com o escritório excelente, gigante, e não tem nenhum cliente ainda. E aí você tem custos fixos. Esses custos fixos, você vai pagar independente de você pegar caso ou não. Mas digamos que você já abra com alguns clientes. Você tem um custo de produção, ou seja, um custo de manutenção do escritório, seja todos os custos, vamos chamar ele de custo total. Tem um fixo, aquele que, independente de cliente, você tem que pagar, água, luz, aluguel, energia, qualquer coisa, internet. E aquele variável. Eu vou pagar custo lá no cartório, enfim, custos ligados à advocacia, de modo geral,
que esse vai aumentar na medida que o seu cliente aumenta. Ele já está diretamente ligado à quantidade de causas que você pegar, de clientes que você pegar. Você tem custo fixo, independente de qualquer que você vai pagar, e o custo variável que vai variar de acordo com a quantidade de clientes novos que você pega. Então, você começa a pegar vários clientes e você resolve contratar uma pessoa na recepção. Você vai pagar um salário mínimo a essa pessoa. Então, observe, se o ganho que você vai obter for maior do que o custo que você vai ter com esse novo insumo, essa nova matéria-prima, essa nova mão de obra, você tem uma economia de escala crescente. Se o que você gastou, que você vai ter de custo variável ou fixo, total, for a mesma coisa que você ganhar, empatou, essa economia ela é constante de escala. Mas acontece algumas vezes que o que você está gastando com esse novo funcionário, que vai usar muito mais coisa, não é só o salário, ele não compensou com um ganho de cliente que você obteve. Aí você nem ganhou cliente. Chama-se economia decrescente de escala ou deseconomia de escala. E aí fica claro aqui, quando a economia de escala ela é crescente, é porque você teve uma relação menor do que a perda. Então, você ganhou mais do que perdeu. Constante, você empatou, e deseconomia você perdeu mais do que ganhou. Então, a relação dos custos fixos, dos custos do curto prazo e do longo prazo é exatamente essa. No curto prazo, não existe custo fixo. Só existe custo fixo no curto prazo. No longo prazo, não existe custo fixo, porque ele é diluído no longo prazo. E aí, algumas visões mais... Eu gosto muito de botar gráfico, não vou exigir, mas eu gosto muito de apresentar para vocês o que são os rendimentos crescentes. É crescente. Rendimento é ganho. Se eu estou ganhando, ele está cobrindo o meu custo. Então, meu custo ele é decrescente. Se eu estou perdendo mais, ou seja, estou gastando mais do que ganhando, o meu custo ele é crescente. Se ele é constante, ele é nulo. É só vocês imaginarem isso. Se na aula passada, o ponto de partida era a produção. Agora o ponto de partida é o gasto, ou seja, o custo total. Não vou entrar em detalhe dos outros tipos de custo. O que interessa para você é o custo fixo, é o custo total. O custo fixo mais o custo variável. O ponto de partida agora é o custo de produção. Então, qual é o meu custo de produção para eu contratar mais um funcionário? Eu tenho esse custo. Esse custo vai ser economia de escala ou deseconomia de escala na medida que o retorno, mais do que cubra, crescente, empate, constante, ou seja menor, decrescente de escala. É essa a tese da aula que eu quero passar para vocês hoje. Stigler, um economista recente, 2006, ele deu o Nobel em Economia agora, ele falou o seguinte, ele afirma que a curva de custo médio do curto prazo tem um preço achatado, que é aquela que eu mostrei agora há pouco. Por quê? Porque na medida existem custos que eles sobrepõem em pequenas perdas. Existem custos que eles sobrepõem quando as perdas são pequenas. No curto prazo ela é achatada. É como dizendo assim, no longo prazo eu consigo pagar aquilo ali. Eu estou com dívida hoje, mas daqui a uma semana eu estou recebendo um dinheiro, eu cubro esse valor. E aqui eu não vou entrar não acabei de explicar a curva o tipo de curva.